pode dizer isso de todo o coração. Tua presença, Sua presença, Senhor, é o que me basta. ela nos basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Mais uma vez, diga isso. Tua presença, Sua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença. Vamos deixar essa igreja dizer isso. Aleluia, obrigado, Pai. Nós te agradecemos, honramos a Tua presença, que sim habita em nós, mas honramos a Tua presença manifesta nesse lugar também. A unção coletiva que traz paz, que traz libertação, que traz ânimo renovado, Senhor. Oramos por uma noite, Senhor, do Teu Espírito, assim como já tem sido desde o início desse culto. Teu Espírito tendo liberdade em nosso meio. O dono, o Senhor desse culto é o Senhor. Não é um culto à nossa conveniência, Pai. É um culto àquele que é digno, àquele que é santo, àquele que é digno de honra, digno de glória, digno das nossas mãos levantadas, digno de tudo que temos e que somos. Senhor, nós fazemos de mesmo esse culto, independente de como tenha sido a nossa semana, independentemente de como esteja o nosso dia, nós decidimos, Pai, te dar um culto verdadeiro, racional, que independe das nossas emoções, baseado na fé que temos no Senhor, a fé naquilo que a Tua palavra nos diz. Passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará, Senhor. Fé num Deus que não muda, que é o mesmo de geração em geração, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, o Deus que está aqui hoje, que é vivo, que é santo, que é verdadeiro. Honramos o Teu nome, Jesus. Seja exaltado. Que toda cadeia seja despedaçada agora no nome de Jesus. Que toda inquietação agora em nome de Jesus caia por terra. E que prevaleça a reverência, o temor à presença do Senhor. Diante do Santo, daquele que é vivo e que reina para sempre. Nós expressamos com toda a verdade e intencionalidade que há no nosso ser. Não foi um homem que morreu por nós no sentido natural. Um amigo, um conhecido, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. E nós te agradecemos, Pai, porque hoje podemos entrar com ousadia, nos achegar com ousadia, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Somos justiça de Deus sobre essa terra. Vivemos pela fé no Filho de Deus. Você pode levantar as mãos e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Diz assim: obrigado pela Tua palavra, tem sido implantada no bom solo do meu coração. Levanta aí a Bíblia, vamos fazer raiva ao diabo. Oh, aleluia, Deus é bom, irmãos. Diz assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Foi só um ensaio, vamos dizer de novo: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Aleluia.
Antes de sentar, fala com alguém perto de você. Diz como é bom congregar com essa pessoa linda, maravilhosa, cheirosa. Toma o seu lugar. Obrigado, louvor. Dê uma salva de palmas para esse louvor maravilhoso, gente. Pessoal, os meninos têm se esforçado bastante. Eu tenho acompanhado aí, junto na gestão de Tiago e Thaís. Eles têm feito um bom trabalho. Você reconhece isso? Estamos crescendo, estamos avançando. E a Bíblia diz que há quem honra, honra. E nós honramos o trabalho desse grupo de música. É bem certo, irmãos, que o que acontece aqui prepara o terreno para esse momento, que é o momento da palavra. Que você vai receber a incorruptível, infalível semente da palavra de Deus. Mas quanta gratidão há no nosso coração de poder ter um grupo coeso, povo tão bom, tão excelente. Então, muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe. Podem sentar, já já a gente volta com vocês aí. Quero também fazer menção e agradecer, né, a cada um de vocês que mandou mensagem para mim hoje. Sou jovem ainda, gente. Tem gente chamando de pai, mas eu reconheço a unção da parte de Deus, não da minha parte, mas da parte de Deus. E de certa forma, irmãos, o Senhor tem me permitido cuidar. A gente ora, como o apóstolo Paulo diz, né, gerando como filhos mesmo, né? A gente vai fazendo e se dando esse lugar de intencionalidade, e a gente olha para a vida de cada um de vocês como esse olhar de filho, né? Eu e Rafaela, lembrando, a gente não passa um dia sem lembrar de vocês, irmãos. É verdade, Deus é testemunha disso que eu estou dizendo, e a gente tem orado pela sua casa, pela sua família, e que bom é ter homens, pais, que estão seguindo a verdade da palavra. Você que é pai, você pode ficar em pé, por favor. Irmãos, eu escrevi uma mensagem lá nos grupos hoje, eu disse que o Senhor nos conceda mais graça, sabedoria para continuarmos cumprindo esse ofício. Ser pai é um ofício. Você reconhece isso? E fazendo isso com graça e exercendo o sacerdócio do seu lar. Mediante a graça do Senhor que está sobre a sua vida, com unção, né, e com graça e sabedoria. Eu creio, irmãos, que esses pais, olhe para cada um deles aqui, têm cumprido plenamente e têm uma missão. Que missão é essa? Deixar um legado na vida dos seus filhos. Irmãos, não há nada mais lindo para mim quando eu vejo meu filho, Caleb, de 2 anos, que já reconhece a mensagem do Evangelho, da obra redentora. Ele pega a Bíblia dele, ilustrada de criança, ele chega na parte de Jesus, Jesus está triste, aí ele diz, Jesus está triste, papai e mamãe, ele vira a página, vê Jesus já ressurreto, ele diz, ressuscitou, e vira a página de novo, e começa a cantar, né? Tá vivo, tá. Olha só que grande oportunidade, irmãos. Né? Como dizia já alguém, a juventude diria, né? A base vem forte. Você tem a responsabilidade de construir a base para as próximas gerações, irmãos. Amém? Sobre você existe esse legado. Alguns já estão na fase de vovôs, né? Que bom. E deixaram esse legado não apenas para os seus filhos, mas para os filhos dos seus filhos. Não é assim? Mas eu quero orar por você. Estenda a sua mão para esses pais aqui. Vamos concordar com essa oração. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem concedido a eles graça, a nós, enquanto pais, graça, sabedoria, unção, para fazer e cumprir esse ofício, Pai. Nós te pedimos mesmo sabedoria, porque a Tua palavra diz que você dá a todos liberalmente sabedoria. Então nós te pedimos sabedoria para continuar guiando essas crianças, esses filhos, no caminho, Pai, é no caminho, ao lado deles, sendo exemplos, sendo os primeiros referenciais deles, dentro de casa, Pai. Eu oro por homens fortes, homens ousados, homens que temem ao Senhor, homens que não desistem, que não deixam flexibilizar verdades, Pai, mas que passam isso com muito temor para as próximas gerações. Nós temos uma grande missão, Pai. Levar esses meninos, esses filhos diante do Senhor, e naquele grande dia nós prestaremos contas também. Então eu oro por paz, sabedoria, graça e unção sobre a vida de cada um dos pais que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Você pode sentar. Deus é bom, amém? Diga assim, Deus é bom. Esse é o culto que você vai falar bastante, tá? Eita, pastor, mas eu pensei que na hora da palavra eu tinha que ficar em silêncio. Eu sei, mas existem momentos que eu vou puxar de você para a gente chegar num bom
lugar aqui. Abre a sua Bíblia, por gentileza, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você que é um bom verbiano, como a gente diz aqui, você sabe o que está escrito de cor e salteado em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz: ora, a fé será a certeza, é assim que a Bíblia diz? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pula agora para o versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que quem aqui quer se aproximar de Deus cada vez mais, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu estava orando, pensando sobre aquilo que a gente poderia conversar, irmãos, nessa noite, e veio algo ao meu coração para falarmos a respeito das mesmas coisas. Eita, pastor, isso nem dá aquela empolgação, aquela motivação, fica tranquilo. O apóstolo Paulo disse, irmãos, que é segurança ouvirmos a respeito das mesmas coisas. E quantos sabem que a gente não precisa, irmãos, inventar a roda, procurar a revelação do momento, buscar qual é a revelação que o profeta X e Y, e eu creio nos dons do Espírito e creio nos dons ministeriais. Mas, irmãos, seguirmos a palavra é um lugar seguro para nós. Amém? E Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza e é a convicção. Diga certeza e convicção. Essa palavra no grego, fé, traduzida do grego, ela quer dizer primariamente, segundo o dicionário Vine, uma persuasão firme, uma convicção fundamentada no ouvir. Sempre é usada no Novo Testamento acerca da fé em Deus, ou em Jesus, ou as coisas espirituais. Vou dizer novamente. É uma persuasão firme, uma convicção fundamentada no ouvir, sempre é usada no Novo Testamento acerca da fé em Deus, ou em Jesus, ou as coisas espirituais. A fé, irmãos, é a forma estabelecida por Deus, preste bem atenção nisso, para que o homem lhe obedeça e receba as bênçãos que ele ofereceu gratuitamente. Diga comigo, gratuitamente. Que ele ofereceu gratuitamente no Evangelho. Desse modo, quer seja oferecendo a Deus ou recebendo dele, isso deve ser feito pela fé. Diga comigo, pela fé. Irmãos, esse ministério, ele nasceu debaixo do espírito da fé. Eu acho que você sabe disso, mas a gente não vai flexibilizar, a gente não vai diminuir, a gente não vai deixar de falar das mesmas coisas. Obrigado pela sua empolgação. Pastor, mas assim, a fé que a gente vai ouvir nessa noite, é fé para quê? Irmãos, é fé para você viver o Evangelho. Diga assim, fé para viver o Evangelho. E aqui eu quero deixar já uma recomendação. Irmãos, quando de repente a gente está diante de um assunto que talvez a gente já tenha ouvido algumas vezes, nossa mente pode ser tendenciosa a dessensibilizar, se fechar, para impedir de receber aquilo que Deus está proposto para que eu e você receba nessa noite. Amém? Qual é o seu lugar aí? É um lugar de receber tudo que vai ser posto à mesa. Como eu já disse outras vezes, irmãos, independente de quem suba nesse lugar, abre o teu coração, porque Deus está trazendo instruções, correções, exortação, consolo da parte dele. Não foi em vão, irmãos, que o Senhor, durante essa semana inteira, enquanto eu sondava, porque você sabe, um ministro, geralmente ele se coloca naquele lugar. Senhor, a gente não pega, vamos lá, deixa eu passar as páginas da Bíblia, deixa eu colocar um dedo aqui para ver o que é que vai parar, e o que Deus... Não, irmãos, a gente gasta tempo para entender no Senhor o que Ele quer que a gente se alimente nessa noite. Amém? E para essa noite o Senhor quer reforçar as verdades que eu e você já sabemos a respeito de fé.
Aí você pode me perguntar, pastor, mas por que é essencial falarmos, estudarmos, repetirmos, se for necessário, a respeito de fé? Porque nós lemos, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos aqui desejam agradar ao Senhor? Para estar no lugar, irmãos, de agradar a Ele, talvez você diga assim, mas pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Concordo com você, plenamente. Mas Deus faz acepção de fé. Ora, quando Ele vai passando em todos os evangelhos, o que chamava a atenção de Jesus é o reflexo de Deus Pai, sim ou não? Quando Ele passava em todas as histórias de Jesus, o que chamava a atenção de Jesus era fé. Fé agrada ao coração de Deus. E é impossível agradar a Ele sem fé. E talvez você diga assim, ok, pastor, eu já sei que agradar a Deus sem fé é impossível, mas assim, eu já nasci de novo. E agora eu entendo que eu estou em relacionamento com Deus, eu entendo que 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu tenho me esforçado para estar nesse lugar, de crescer na minha fé. Irmãos, a gente entende que primeiro, uma vez que você nasceu de novo, foi compartilhado para você uma medida de fé. Diga uma medida de fé. Pronto. Essa medida de fé, ela precisa ser desenvolvida. Amém? Cada um de nós que estamos aqui, se de repente você está aqui e ainda não tomou essa decisão, a gente vai te dar uma oportunidade aqui para o término desse culto. Mas se você já nasceu de novo, foi compartilhado com você uma medida de fé. Agora, essa medida de fé, existem vários níveis de fé aqui. E o meu papel aqui não é apontar para você de uma forma condenatória e dizer onde está a tua fé, ó homem de pequena fé. Não. É à medida que você deixa a palavra do Senhor entrar no seu coração, fazer uma autoanálise e um termômetro, irmão, de perceber onde está a minha fé. Que nível está a minha fé. Amém? Agora eu quero usar um exemplo para ficar mais claro ainda para você. Vem cá, Wellington, por gentileza. Sim. Eita, na hora ele fez, eu, pastor, tem certeza? Vem cá, Rafael. Oh, já sabia, tá vendo? Ele já estava falando para mim, fica aqui, por favor. Ele já estava falando para o amigo do lado. Ó, vai me chamar, o pastor vai me chamar. Irmãos, quantos concordam que tem dois seres humanos aqui? Tem alguém que discorda disso aqui? Graças a Deus, né? Tem DNA, tem todas as partes aí, tudo certinho. Agora, tem algo diferente aí em Rafael e Wellington? Você vai dizer sim. O que, pastor? A aparência, a altura, o porte físico, sim ou não? Agora, esse negócio aqui que está aqui, esse músculo hipertrofiado, é assim os profissionais da saúde, estou falando certo, seu Aloísio. Esse negócio aqui hipertrofiado pode ser desenvolvido na vida do meu irmão Rafael? Sim ou não, gente? Alguém vai dizer, mas pastor, diz respeito ao biotipo, alguns têm um biotipo X, Y, Z, eu sei, mas à medida que Rafael se esforça, à medida que Rafael treina, à medida que Rafael vai para esse lugar de esforçar e treinar os seus músculos, ele pode vir, eita, está agora, ei, Rosali, está ali babando, viu? À medida que isso vai sendo desenvolvido, pode chegar no nível hipertrofiado, ou seja, amadurecido, desenvolvido dos músculos. Dê uma salva de palmas aí para os meus atores. Obrigado. Estava tudo combinado, só que não, né? Irmãos, da mesma forma, eu e você recebemos uma medida de fé. Alguns estão naquele nível ainda de desenvolver. Fraquinhos, né? Não é o caso de Rafael. Rafael tá bem. Outros já estão mais amadurecidos. Já outros já estão numa medida boa. Agora, isso tudo, pastor, é para a gente bater no peito e dizer assim, olha só a minha fé, é a fé que eu tenho. Não. Lembre-se que eu comecei falando que o propósito original da fé, irmãos, é vivermos plenamente o Evangelho.
E viver o evangelho diz respeito a agradar a Deus, cumprir o plano dele, cumprir o propósito dele. Amém? Engana-se quem diz que desenvolver a sua fé é apenas para que eu tenha aquilo que Deus, de repente, preparou para mim. Irmãos, a consequência de uma vida pela fé é que você vai ter sim aquilo que Deus já disse que é seu. Amém ou não amém? Mas é primeiramente viver pela fé, estar no lugar agradável diante dele, irmãos. Amém? Agora, é imprescindível que eu e você cresçamos no nível da nossa fé. É imprescindível que a gente possa passar de um bebê na fé, de um neófito, e crescermos e amadurecer a nossa fé. Por quê, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diga de novo para a sua mente e o seu coração se convencer. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você pode dizer assim, mas pastor, graças a Deus eu nasci de novo, eu já tenho fé, então eu já estou agradando a Deus. E o nível que ele tem de progressão, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia diz que sobre o justo é de fé em fé e de glória em glória. Ora, olha, Deus olha para mim e para você, irmãos, e Ele espera que eu e você amadureçamos, cresçamos. Olha para alguém aí com olhar profético e diz assim, ei irmão, cresça. Em Romanos, eu vou citar aqui. Em Romanos, capítulo 1, 17, a Bíblia diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá. Só quem é crente aqui está vivo e respirando. O justo viverá pela fé. Queridos, essa expressão justo viverá pela fé aparece no mínimo aí 4 vezes na Bíblia. Abacuque 2, versículo 4, a Bíblia diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, o justo viverá pela fé. Romanos 1, 17 diz, o justo viverá pela fé. Gálatas 3, versículo 11 diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10, versículo 38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder. Olha só a ideia de Deus aqui, nele não se compraz a minha alma. Deus olha para mim e para você e Ele está dizendo assim, bora meu filho, vamos desenvolver essa fé. Segundo ponto a respeito, estamos estudando porque é importante, porque é essencial falarmos sobre esse assunto. A Bíblia diz, irmãos, que somos salvos mediante a fé. Está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé foi necessário, inclusive, na sua salvação. Terceiro ponto, tudo que não provém de fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23, a Bíblia diz, aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Está falando um contexto ali a respeito daquilo que se comeria e tudo mais, um contexto cultural também do que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja, porque o que faz não provém de fé. E aí Paulo ensina dizendo que tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Quarto ponto, Deus é um Deus de fé e nós somos sua imagem. Romanos capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz, está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Temos o mesmo DNA de Deus, irmãos, quando Ele foi criar na criação, Deus usou a palavra, haja, haja, haja. Irmãos, eu li esse livro aqui, ó. Hoje eu terminei esse livro, rapidinho você consegue concluí-lo. Olha como é fininho, cadê lá? Tem esse livro aqui? Tem. 5 elementos da fé de Keith Butler, maravilhoso. E olha só que interessante, ele coloca 5 elementos essenciais na nossa vida de fé, e eu quero passar aqui com você. O primeiro elemento que ele traz é ouvir. Diga comigo, ouvir.
Romanos 10, versículo 17. Abra lá comigo, por gentileza. 5 elementos da fé. O primeiro deles, se você estiver tomando nota aí, primeiro ponto é ouvir. O primeiro elemento, ouvir. Romanos 10, versículo 17. Assim, a fé vem pela, talvez a sua tradução esteja pregação, mas a palavra original aí no grego é akoi, que dá o sentido de audição. Então a melhor tradução seria, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é que a fé vem, pastor? A fé vem pelo ouvir. E aqui eu quero te perguntar, irmãos, o que eu e você temos ouvido nesse tempo? O que eu e você temos decidido nos alimentar? O que tem alimentado a nossa fé? Irmãos, porque assim como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o fato de eu e você estarmos ouvindo informações externas vai também gerando em nós, talvez, um medo, talvez, uma ansiedade. Porque se você ligar no jornal, irmão, hoje, amanhã, as informações não são boas, sim ou não? Você liga no jornal e dizendo, fulano matou ciclano, isso aconteceu com fulano, isso está alimentando sua fé ou está minando a sua fé, irmãos? Está minando a nossa fé. Cuidado com aquilo que eu e você temos ouvido. E aqui eu faço uma ressalva para ti, irmãos. Leia a Bíblia. Faz da palavra de Deus, irmãos, criar raízes no seu coração. Salmos capítulo 1, abra lá comigo, por favor, rapidão, que a gente tem muita coisa para falar ainda. Mas fica comigo, tá? Salmos capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na sua lei, ou na lei do Senhor, e na sua lei medita uma vez na semana. No culto de Santa Ceia, na sua lei medita dia e noite. Esse homem, versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Um homem que medita dia e noite, um homem que escuta dia e noite, aquilo gera fé no seu coração. Como fé vem? Ouvir e ouvir e ouvir. E, irmãos, cuidado com o que você está ouvindo. Porque, graças a Deus, o avanço tecnológico nos permite hoje propagar a palavra. Hoje, irmãos, nós temos acesso, nós temos facilidades. Mas, irmãos, se tem coisas ali que estão com espinhas, cuidado. Porque alguém dizendo assim, é maravilhoso, que de repente solta um negócio. Mas talvez Deus tenha colocado enfermidade. Irmãos, isso está invalidando diretamente o caráter de Deus. E é antibíblico, porque a Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, no qual não há sombra, nem variação, nem mudança, irmãos. Ah, pastor, mas eu posso filtrar aqui. Sim, ok, se você tiver maturidade. Mas, irmãos, por que não ouvirmos aquilo que já é nosso? Nós temos um canal do YouTube que você pode revisitar ministrações da nossa igreja. Nós temos o canal do Verbo da Vida Sede em Campina Grande, que você pode ir lá se alimentar das palavras que estão sendo ministradas lá. Nós temos uma plataforma na Luminai com mais de 50 mil horas de conteúdo. Levanta a mão, Alisson. Cadê Alisson? Alisson está ali, é o novo representante. Já estou abrindo para você. É o novo representante da Luminai aí. Em breve a gente traz mais informações. Mas você que é dessa igreja, irmãos, eu estava conversando com alguém esses dias, que está chegando agora na nossa igreja, e diz assim, vocês entendem o privilégio que é vocês estarem numa igreja que tem o rema funcionando? Ah, você não entendeu.
Porque se você concluiu o rema, irmão, você pode vir segunda, quarta, sexta, você pode ser o monitor do rema, você pode... Nem foi combinado, né? São 24 matérias, irmãos. Você vai ouvir a autoridade do crente, você vai ouvir caráter de Deus, você vai ouvir justiça de Deus, realidades da nova criação, prosperidade bíblica, você vai ouvir, irmãos, Cristo aquele que cura, você vai ouvir, irmãos, tantas verdades que transformaram a nossa vida, irmãos. E deixa eu dizer um negócio para você, preste atenção, as mesmas verdades que nos libertaram farão eu e você permanecer de pé. Cuidado, irmãos, porque tem espíritos enganosos tentando entrar no meio da igreja, com ensinamentos errados. Paulo já dizia sobre isso, irmãos. E a gente precisa ser enfático sobre o que a palavra de Deus diz. Ah, pastor, mas eu não acredito muito não no que o senhor está dizendo. Vamos bater um papo, termina o culto, a gente senta ali no gabinete, eu e você, meia hora. E a gente conversa. Se você tem alguma dúvida no que eu estou dizendo ou que algum ministro fala, irmãos, chega para a gente, pergunta, fala. Agora, se você está aqui, recebe com mansidão a palavra que está sendo ministrada nesse lugar, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma, e eu e você não precisamos, irmãos, como eu já disse, criar uma nova revelação. A gente não precisa ficar aqui, e eu disse para os irmãos na reunião de liderança, na reunião de diretoria que fizemos esse mês, quando eu assumi a igreja, veio o homem, né, natural, talvez um homem carnal, ficou lá dizendo assim, como é que vai ser? E agora? E as tuas habilidades? Que tu não tem, não sei o que. Aí comecei, meu Jesus, como é que vai ser? E agora? Estou abrindo meu coração para você, ó, em pleno domingo à noite. Mas na mesma hora o Espírito Santo chegou e disse assim, epa, espera aí. E ele trouxe uma instrução simples, irmãos. Mas a instrução que eu tenho tentado seguir. Ele disse, não saia da visão. Permanece na visão. Vestes, querido, a camisa dessa visão. Pastor, o senhor está dando uma indireta para dizer que o ministério X ou Y é errado. Irmãos, eu já orei, inclusive, tivemos uma vigília aqui. A gente trouxe 2 ministros de fora, ministrando louvor. A gente orou pela unidade do corpo de Cristo na nossa cidade. Existem ministérios aí afora, irmãos, que estão fazendo uma boa obra, excelente obra, proclamando a mensagem do Evangelho. Mas se você entende que Deus te plantou nesse lugar, irmãos, de uma vez por todas, veste essa camisa. Nós somos irmãos da palavra da fé e a gente não vai abrir mão disso. Aleluia! Pastor, vocês são da confissão positiva? Não! Nós somos da palavra de Deus que diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo porém o mesmo espírito da fé, pelo que diz, criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Como resolve os problemas? Crê no coração, confessa com a tua boca. Não, eu já estou pulando, pelo amor de Deus, calma. Eu estava no primeiro ponto ainda. O primeiro elemento que ele coloca, voltando, é ouvir. A gente já falou a respeito de Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se alimente de um alimento sólido, saudável. Amém? Rema, aluminai, cultos nessa igreja, não abandone o hábito de congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, diz sobre não abandonarmos o hábito de congregar, e ele diz mais, quando vocês percebem que o fim está se aproximando, aí é que vocês não devem abandonar, tem que estar junto, irmãos. Segundo ponto, o segundo elemento, para isso aqui que era em cima, elementos da fé, é o receber. Abre comigo rapidamente lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Você está recebendo algo nessa noite?
Recomendo, inclusive, você voltar a ler os livros do irmão Reagan, querido. Tem um combo aqui maravilhoso para você, ó. Amor, o caminho para a vitória, crescendo espiritualmente, planos, propósitos e práticas. Existiam vários que a gente pode citar aqui, mas eu vejo que isso é o essencial, a base, um combo anual para eu e você lermos. Amém? Amor, o caminho para a vitória. Quer agradar seu pastor? Ou quer agradar a Deus agradando também seu pastor? Lê os livros, irmãos. Temos uma livraria, Verbo Shop aqui, recheada aí de obras maravilhosas, seguras para você ler. Mateus 13, versículo 3. Quem abriu diz: minhas contas estão pagas. Ah, pastor, não estou vendo não. Fé, a firme convicção das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Mateus 13, versículo 3, fala a respeito da parábola do semeador. Vamos ler juntos. Estou lendo na revista atualizada. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, isso aqui é Jesus, estava se referindo a Jesus: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pula comigo agora para o versículo 18. Ele vai explicar a parábola agora e diz: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 23. Sou eu e você, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, esse frutifica e produz fruto 100, 60 e 30 por um. Diz assim: eu sou um solo fértil. Irmãos, me permita, faz tempo que eu não ministrei no domingo, eu preciso exortar a igreja também. Não de mim, mas da parte do Senhor. Enquanto eu e você ficarmos selecionando ministros preferidos e começarmos a manter uma posição crítica, analítica para o que está saindo daqui de cima, tem muita coisa que vai ser atrasada na sua vida. E a recomendação do Senhor para nós nessa noite é: fecha o seu guarda-chuva. Como assim, pastor? Deus está proclamando e às vezes as pessoas com guarda-chuva assim, ó. A chuva está caindo e tem gente assim, ó. A chuva que é importante e necessário molhar você nessa noite. E tem gente assim, com guarda-chuva. Não é assim não. Tenha calma, pastor, porque não é bem isso. Cuidado, irmãos. Feche esse guarda-chuva, deixa essa chuva molhar a sua vida. Então, o segundo elemento é receber. Diga assim: eu serei um bom recebedor. Independente de quem suba aqui. Pastor, o senhor está me dizendo então para eu engolir tudo? Não, irmãos, os crentes em Bereia, os bereanos, eles conferiam o que estava sendo ministrado, eles iam lá e conferiam. Eu te incentivo a você fazer a mesma coisa. O ministro está falando, vai lá na sua Bíblia, confere e tudo mais. Mas, irmãos,
Não acha que isso aqui é só um culto de estudo, porque aqui existe unção, existe graça e sabedoria do Senhor. Enquanto eu e você estivermos no controle, dizendo, não, tem que ser assim agora. Deixa ele fazer o negócio, irmãos. Graças a Deus pelos 5 dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 18 vai dizer que eles foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Graças a Deus pela multiforme graça do Senhor e sabedoria. Porque vai ter gente que vai ministrar e vai ensinar graciosamente, como Clara faz, como Thaís faz. Já tem outros como profetas aqui, que já vão vir com a unção profética que vai destravar coisas. Já tem outros, né, que vão fluir na unção mais evangelística aqui, falando sobre a mensagem, sobre a obra missional da igreja. Percebe, irmão, é uma dieta balanceada. E você não pode requerer que todo mundo esteja numa forma, num molde, e Deus dizendo assim, para com essa ideia crítica. Feche o guarda-chuva e recebe daquilo que Deus tem para você, menino. Tá com raiva, pastor? Não, eu amo você, irmãos. Pastor, eu acho que o senhor nem é assim, quando o senhor vê o senhor, nem parece que o senhor é brabo. Assim. Irmãos, estou brabo não. Amém. Mas eu estou sério com aquilo que a palavra diz. E a gente não vai compactuar, flexibilizar, diminuir, deixar de falar das verdades que nos transformaram. Primeiro ponto é o quê? Segundo ponto. Terceiro ponto agora, crer. Terceiro elemento é crer. E crer, irmãos, é coisa do coração. Diga, crer é coisa do coração. E aqui eu preciso dizer para você, irmãos, nós cremos que você é um ser triuno. Você é espírito, alma e corpo. Amém? Sendo um espírito, foi a sua parte recriada segundo Deus. Você tem uma alma e aqui nós precisamos explicar também, irmãos. A gente faz essa diferenciação a nível didático. Não quer dizer que agora você sai, você tira a sua alma, aí você tira seu corpo, aí fica só o seu espírito. Não, irmãos. Pelo amor de Deus. Amém. Espírito, alma e corpo. Mas a parte recriada, a parte que anseia, conforme o apóstolo Paulo diz, que tem desejo pelas coisas do Senhor, é o teu espírito. E há um embate espírito e carne. Agora, o teu coração recriado, é de lá que parte a fé genuína. Por que nós falamos disso? Porque se você basear sua fé na mente, que são as suas emoções, sentimentos, são lá, ela está lá, suas emoções e sentimentos, a parte cognitiva, está aqui. Se você basear sua fé aqui, no campo mental, isso vai virar, não é fé, isso vai virar assentimento mental. E fé, irmãos, entenda isso, fé não depende das coisas naturais externas. O que eu quero dizer aqui, fé muitas vezes não vai se fazer sentido para a sua cabeça. Quem está comigo aqui? Fé, muitas vezes, irmãos, não vai fazer sentido para a tua cabeça natural. E se você for achar um motivo natural, peraí, não, mas é assim, não vai, irmãos. De onde parte? Do coração, do espírito. De lá que parte, irmãos, uma fé genuína. E crer é algo do coração. Sim, afeta o nosso corpo e afeta a nossa alma. Mas parte de onde? Do coração. Romanos 10, versículo 9, olha o que a Bíblia diz. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Primeiro ponto, ouvir. Segundo ponto, receber, sermos bons recebedores, uma terra fértil, que a semente encontra bom solo, irmãos, que é lançada, encontra e cria raízes. Terceiro ponto, crer. Quarto ponto, pastor, o que é?
falar. Diga comigo, falar. Eu já citei aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós que cremos, por isso também. Abre comigo em Marcos capítulo 11. Tô abrindo muito a Bíblia, pastor. É, meu amiguinho, tem que abrir mesmo. Marcos 11. Marcos capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver, está falando sobre Jesus, foi ver nela, porventura, se acharia alguma coisa. Acompanha comigo. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. A Bíblia continua, narra uma outra situação, e no versículo 20, coloca agora para mim, por favor, a imagem. Eu pedi para o nossa amiga inteligência artificial, ilustrar para a gente essa história. Olha aí, você que gosta de quadrinhos. Marcos capítulo 11, versículo 20, olha o que aconteceu. Primeiro, no versículo 12 a 14, Jesus com seus discípulos, chega perto da figueira, consulta ali para ver se tem algum fruto. Não tem, Jesus dá um comando, ninguém mais coma fruto de ti. Aparentemente nada aconteceu naquele momento. Fé é bem isso, irmãos. Parece que nada está acontecendo. Fizeram o que tinha que fazer. No versículo 20, quando eles voltaram de manhã, ao passarem por ali, viram, olha só, Jesus tinha dado um comando, seque. Não aconteceu no momento, mas para Jesus já tinha acontecido. Versículo 20, ele volta, e aí alguém poderia dizer assim, cadê a cara impressionada de Jesus? Não, irmãos, Jesus não precisa dos sentidos naturais para crer que aquilo que ele tinha dito acontecesse. Eles chegam e Pedro diz assim, Rabi, olha só, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Vamos ler, versículo 21. Pedro, lembrando, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. E agora entra no versículo célebre que eu e você conhecemos ou deveríamos conhecer, que é um marco dentro do nosso ministério. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém pensar, mentalizar, colocar assim, deixa eu meditar aqui, é isso? Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Kenneth Hagin, irmãos, num dado momento na sua vida, enquanto ele estava enfermo, acometido de uma condição lá, já dada por vencida pelos médicos, uma condição que naturalmente não tinha jeito. No leito lá, ele lendo esse versículo Marcos 11, versículo 23, e ele disse, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te do mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará como se diz, assim será. E ele olhou para aquilo e disse assim, então, eu creio que eu sou curado. O que aconteceu? Igual a figueira. Na hora parece que nada aconteceu. Mas ele começou a agir conforme aquilo que ele estava dizendo e crendo. Mas, irmãos, uma coisa aqui, presta bem atenção. O diabo não pode roubar a nossa confissão.
desafios, dificuldades, adversidades, irmãos, a gente enfrenta. E uma coisa que a fé não nega fatos. Amém, irmãos? Não, isso aqui não está aqui não, irmãos, fé não é isso. A fé cria uma realidade que está acima da natural. Aleluia! Quantas coisas, irmãos, o diabo tem tentado roubar da minha e da sua boca. E às vezes a gente passa, eu sei, irmãos, eu já tive situações onde o diabo quis aprisionar. E pouco tinha força eu até para falar. Mas uma coisa que a gente não pode é deixar o diabo roubar a nossa confissão. A gente não pode invalidar, porque estão dizendo que é confissão positiva. Quem disse, irmãos? Eu já te mostrei à luz da palavra que o justo viverá pela fé. Fé agrada a Deus, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Quais são as circunstâncias, dificuldades que têm se apresentado, irmãos, para mim e para você? Esse é um tempo de você começar a se posicionar falando. O relatório natural está dizendo assim, vai faltar. Você começa a ler o que a sua palavra, o que a Bíblia diz e começa a dizer: Pai, obrigado, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. O diabo está dizendo, vai morrer. Você olha para Isaías 53 e diz: Ele mesmo tomou sobre si as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Está diante de uma causa impossível, você se apega e diz assim: o meu Deus é o Deus do impossível. Irmão, se é para crer na palavra, vamos crer nela toda. Se é para viver a palavra da fé, vamos crer e falar e viver conforme nós precisamos. Amém. Vamos parar com a preguiça, irmãos. De, no mínimo, mexer a nossa boca e falar. Começa a voltar, irmãos. Toma de volta o volante na sua vida. E começa a dar alguns bastas no inimigo, no diabo. Pastor, quem sou eu? Você é filho. Pastor, não posso, você é justiça. Pastor, não consigo, você é ungido. Bota o diabo para correr, irmãos. Se posiciona. Homens, pais que estão nesse lugar, reassuma o sacerdote da sua casa. Começa a dizer: diabo, falta aqui não. Diabo, discórdia nesse lugar não. Diabo, pensamento de morte, de ansiedade, de insônia, irmãos, recusa. Fica com a palavra. Aleluia. O quarto elemento, falar, e o quinto, para nós finalizarmos, é praticar. Vamos lá, só os alunos aplicados aí. Qual o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? E o quinto? Praticar. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. A si mesmo se contempla, se retira e se esquece. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia! E um exemplo, irmão, para fecharmos, Marcos capítulo 5, versículo 25, quero chamar já o louvor, por gentileza, para você ficar pensando que a gente vai terminar logo. Estou brincando, vou terminar. Marcos 5,
versículo 25. Certamente você já ouviu também a respeito dessa história. Fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Abre a sua Bíblia, confere aí também. Marcos 5, versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, irmãos, 12 anos não são 12 meses, nem 12 semanas. 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, ouvindo a fama de Jesus. Olha o primeiro elemento aí envolvido. Ouviu a respeito do Messias, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia, irmãos, ela dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Agora, onde essa mulher aprendeu isso, irmãos? Olha isso, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Rapidamente, vai comigo lá. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Certamente aquela mulher, por ir nas sinagogas, ouvia o que era dito em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Abre lá. Olha o que a Bíblia diz a respeito da redenção, da obra messiânica. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Aí talvez você diga assim: o que é que tem a ver, pastor? Essa palavra no original, no hebraico, irmãos, quer dizer orla, veste. A mulher do fluxo de sangue certamente ouvia: vai vir aquele no qual nascerá o sol da justiça, ele vai trazer salvação, e nas vestes, na orla das suas vestes, sairá. E aí a gente vai sair e saltar como um bezerro, soltos da estribaria. A mulher do fluxo de sangue dizia consigo mesmo: se eu tocar na veste, porque ela estava ouvindo algo. Vai vir alguém, vai nascer o sol da justiça, e ele vai trazer a salvação na orla das suas vestes. O que aquela mulher fez? Portanto, dizer aquilo. Volta comigo agora. Volta comigo lá. Marcos 5, 25. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava e dizia: não, peraí, é um toque diferente. Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, eu trouxe aqui para a gente fechar com chave de ouro. Perguntas frequentes sobre a fé. Certamente você já tenha se perguntado, mas ainda não tenha tido coragem para falar. Pastor, se eu não receber minha cura instantânea, eu estou em pecado? A resposta é não. Não. Porque a cura, irmãos, ela pode se manifestar sim instantaneamente. Num ambiente desse você pode receber sua cura. Em posição de mãos você pode receber sua cura. Mas também pela fé. Dizer assim: sou curado. O negócio não aconteceu ali ainda, mas você recebeu: eu sou curado. Igual o exemplo do irmão Reger que nós demos. Segundo, toda doença, pastor, é fruto de pecado ou falta de fé? Não, de forma alguma. Algumas, irmãos, podem vir quando a gente quebra leis naturais e damos legalidade. Amém?
Algumas doenças podem acontecer quando eu e você, irmãos, quebramos leis naturais, quando nós não cuidamos da nossa saúde, quando nós negligenciamos. Está sendo aberto legalidade, quebrando leis naturais, e Deus não invalida, Ele é justo. Amém, irmãos? Outra pergunta que você está fazendo, seu pastor, e eu estou te respondendo. Pastor, eu estou passando por desafios financeiros. Eu estou desagradando a Deus? Quem foi que te disse isso? Ele não é um acusador, ele vem trazendo paz, irmãos. Processos, níveis de fé, todo mundo vive aqui. Então não se condena, não deixe o diabo te condenar. Eu não vivo aquilo que o pastor ensina, que outros ministros ensinam sobre fé, sobre prosperidade. Estou em pecado. Quem disse? Agora uma coisa é certa, irmãos. A vontade de Deus é te puxar para cima. E para que você desfrute tudo o que a bênção dele pode promover na sua vida. Sabe o que a bênção dele faz com alguém, irmãos? Tira você do charco do lamaçal do pecado. Te dá um novo nome, vestes novas. Te dá senso de justiça, propósito, paz, alegria. Te tira inclusive da miséria. Hoje é dia dos pais, você tem um pai celestial, irmãos. Quem disse que você é filho de chocadeira? Você não é filho de chocadeira, você tem um pai. E como um pai que ele é, ele tem filhos e você é herdeiro. Quem é filho, irmãos, é herdeiro. Você acha que para o Criador dos céus e da terra teria pouca coisa para você que é herdeiro? Não. Quarto, posso pedir tudo o que eu quiser e me será concedido, pastor? Não. Tiago capítulo 4 versículo 3 diz: pedis e pedis mal, para o seu próprio prazer. Você pode pedir aquilo que está alinhado ao teu propósito. Pastor João explicou muito bem isso aqui, falando a respeito dessa mentalidade de escassez, falando a respeito de uma vida plena no Senhor. Ele disse: tem gente pedindo avião. Você quer avião para quê? Não, quero avião para ir ali em Patos. Nada contra Patos, viu, gente? Para quê? Talvez dentro do propósito de Deus, Ele quer te dar uma bicicleta e vai ser aquilo que você vai cumprir o plano de Deus para a sua vida. Um carro, uma moto. Quem nos fez, querido juiz, para dizer assim: não, aquele irmão ali anda de tal lugar, ou tal marca, então ele não está na fé, não? Quem disse? Fé, irmãos, não é sobre o ter. Fé é sobre ser. Fé não é sobre termos, querido. Fé é ser. Eu sou filho, perdoado, amado, próspero. Vivo tudo quanto Ele tem para mim, não desprezo. Quinto e último, pastor, nós damos ordens a Deus, mandamos nele. Ele é soberano, onisciente, onipotente, cheio de poder e graça. Mas Ele se tornou agradável aos seus filhos, dando e colocando eu e você nessa terra e dizendo: dominem. O pecado bagunçou tudo, eu sei, mas em Cristo fomos reconectados novamente. A autoridade foi resgatada. Diga glória a Deus. Quis trazer essas perguntas frequentes que de repente estava chegando alguma informação dessa distorcida para você. Deus quer te abençoar? Sim. Deus quer te fazer, irmãos, além de apenas te abençoar, Ele quer te fazer uma bênção. Porque é assim que o plano dele vai continuar velozmente correndo sobre essa terra. Fique de pé, por gentileza. Oh, aleluia. Irmãos, o comando agora, diante disso tudo que ouvimos, é resgatarmos, preste bem atenção, resgatarmos algumas confissões que foram perdidas, por alguns motivos: incredulidade, medo,
não vê que passou o tempo e nada aconteceu. Desânimo, descrédito naquilo que Deus disse. Mas essa é a noite que o Senhor está dizendo assim: ei, tempo de renovar as suas confissões. É aquelas que estão guardadas há tanto tempo lá, na gaveta. É tempo de abrir essa gaveta hoje. E começar a retirar de lá e dizer: Pai, obrigado. Porque isso vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei como, mas vai acontecer. A gente vai cantar tudo que Deus falou, vai acontecer. Mas enquanto isso, eles se organizam aqui. Eu quero te chamar agora para esse momento de você consultar quais foram, o que foi perdido, o que eu deixei. Tem gente aqui, irmãos, que Deus falou com você a respeito de você ir para o lugar que Ele já disse que você tem que ir. E aí você olhou e disse assim: mas Senhor, estou com poucos recursos. E Deus está dizendo assim: ei, renova as suas expectativas. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouvindo, Rose? Tempo de renovar as suas expectativas. Vai ser antes do que você imaginava. Vai ser mais rápido do que você imaginava. E os recursos vão vir de todas as partes. Porque há uma urgência no coração de Deus, dizendo: bora, bora menino, cresce na fé. Bora menino, amadurece essa fé aí. Bora menino, começa a praticar os 5 elementos. Vamos repetir junto qual é o primeiro elemento. Vai, só quem está vivo diz de novo que é o primeiro elemento. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Pronto, esse é o momento da gente praticar agora. Está esperando o que, gente? Começa a dizer o que Deus tem. O que foi perdido? O que o diabo tentou dizer para você que não ia dar, não vai ser, não... Qual é? Davi se levantou, irmão, dizendo assim: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? É palavras de situações que estavam estagnadas, que você não via saída. Deus está dizendo assim: rápido, leve e fácil. Rápido, leve e fácil. Sabe o que fé acompanha também, queridos? Um posicionamento de fé. Não tem como a gente estar crendo e estar assim: tudo que Deus falou vai acontecer. Posicionamento de fé leva eu e você a entrarmos nesse ambiente, a conquistarmos, a nos levantarmos, a dizer: eu vou, a dizer: Senhor, eis-me aqui, a dizer: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor disse que eu tenho que fazer. Vamos lá, comece agora a dizer o que é. O que é, gitana? Que Deus disse. Aquele que crê, Aleluia! não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e sobrenatural. Baixa um pouquinho. Bem misericórdia. Vem cá, Daniel e Clara. Irmãos, teve um dia, vem aqui. Clara passou por alguns procedimentos aí, se você não sabe. Ela faz diálise toda semana, tá lá. É uma mulher de fé, viu, gente? Mas tá fazendo os tratamentos. É uma mulher de fé. Eu e o pastor Ricardo uma vez, chegou lá, ela ia fazer o troca do catéter, né? Colocar o catéter. Aí chegou eu e o pastor Ricardo pensando... Deixa eu ficar aqui. Eu sou pequeno aí. Chegou eu lá no hospital com o pastor Ricardo, pensando que eu ia encontrar a Clara com um semblante assim, ó. Ai, pastor, vou botar o catéter. Eita, pastor. Sabe como é que foi que a gente encontrou essa mulher? Rindo, tirando onda.
Pastor, o senhor está dizendo então para eu ser negligente? Não! Mas eu estou dizendo que os seus sentimentos não devem te governar, irmãos. Está aqui, ó. Nunca deixaram de servir uma escala. Sempre trabalhando, sempre se esforçando, sempre crendo e confessando. Saíram lá de Minas. Qual é o nome da cidade? Montes Claros. Saíram lá de Montes Claros para João Pessoa, debaixo de uma palavra. Quantos anos fazem, Daniel? 9 anos que estão em João Pessoa? Menino, isso tudo já. 9 anos que estão em João Pessoa. Aí às vezes a circunstância, o problema, a dificuldade tende a dizer assim: era melhor ter ficado. Lá era melhor. Lá funcionava melhor. É assim, irmãos. Diz aí de novo, Daniel. Tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Irmãos, qual é a palavra que o Senhor te disse? Luta sobre elas. E o Senhor está dizendo: esse é o tempo que vocês vão ser agraciados. Recursos não vão faltar. Graça, sabedoria, unção, para continuar. Claro, o seu testemunho vai ajudar muitas pessoas. Ela é uma mulher de fé, irmãos, de alegria. A gente chegou lá e saiu falando, foi, pastor Ricardo? Dizendo assim: meu irmão, o que é que a gente tá... Não, pelo amor de Deus, foi uma aula. Foi uma aula, irmãos. Porque por isso aqui a gente começa a murmurar. Por isso aqui a gente começa a desfalecer na nossa fé. Chegou o tempo. E a alegria sempre vai acompanhar. A alegria sempre vai acompanhar. Recursos nunca vão faltar. Amém? Se você tem algo no seu coração para abençoar o casal, irmãos, deixa isso fluir de você. Amém? Pai, obrigado. Obrigado pela tua graça e sabedoria. Obrigado porque esse é o tempo. O Senhor está dizendo: esse é o tempo de correr velozmente com a palavra que eu dei para vocês. Não vai faltar. Não tenham medo. Avancem velozmente em direção ao plano que eu confiei a vocês, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E aí, irmãos, a circunstância batendo na sua porta, o problema batendo na sua porta, que tal eu e você começarmos a rir? A fé ri dos problemas, irmãos. Agora é de dentro, irmãos. É pela fé. Não estou com vontade nenhuma, pastor. Isso é uma palhaçada. Quem disse? Você é curado rindo. Você é abastecido rindo. Porque sabe o que o diabo quer fazer? Está no problema, baixa a cabeça, não fale nada não, fique bem quietinho, não conta a ninguém, sofra aí caladinho. Mas os da fé dizem assim: ei, aqui não, diabo. Vamos celebrar. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, Aleluia. não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé, vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Vamos dizer que tudo que Deus falou. O que Deus falou vai acontecer. Cante isso.
tudo que Deus falou. Deus falou vai acontecer. Deixa a tua alma se convencer disso. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga tudo que Deus falou vai acontecer. Amém? Alguém em nosso meio, nessa atmosfera de alegria, de fé, você está aqui e ainda não entregou sua vida a Cristo, e você decide nessa noite entregar sua vida a Ele, como eu disse, essa medida de fé compartilhada ao teu coração, e aí você começa a viver uma nova história. Tem alguém no nosso meio que quer tomar a decisão nessa noite, de entregar sua vida a Jesus, ou de repente você está aqui, estava afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar para casa? Eu quero te dar um abraço. Se é você essa pessoa, levante sua mão. Eu quero celebrar. A Bíblia diz que por causa de um pecador que se arrepende, há festa no céu. A gente quer se alegrar com a tua decisão. Se é você que está nessa condição nessa noite, quer entregar sua vida a Jesus ou voltar para casa, levante sua mão. Alguém? Glória a Deus. Você já nasceu de novo, mas quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas? Tem alguém? Aleluia. Alguém deseja oração para cura? Está aqui. Você crê? Amém, irmão. Vem aqui na frente, por favor. Aleluia. Suene, vem cá. Glória a Deus. Qual é essa? Tem mais alguém nessa noite com desejo de oração para cura? Talvez tenha uma unção disponível para isso também agora. Se é você, vem aqui na frente. Quero orar por você. Estenda sua mão para cá, vamos orar por elas. Deus, amém, irmãos? Obrigado pela sua paciência e vamos praticar essa palavra no nome de Jesus para essa semana. Pastor Ricardo.